Oi, turma! Hoje nós vamos aprender um pouco sobre história, museus do Brasil e do mundo. Esse livro 3 é da coleção Koch. Ele vem abordando, desde o início, nós já estudamos bastante sobre museus. Então, nesse componente curricular, ele vem trazendo só sobre museus, tá? Então, vamos lá aprender um pouco mais sobre os museus do Brasil, os famosos e curiosos museus que nós já ouvimos até falar, mas ainda não tivemos a oportunidade de conhecer ou de pesquisar a fundo sobre eles, a importância de cada um deles, certo? Então, vamos lá. No livro de vocês, na página 244, de História, grupo 3, tem um pequeno texto. Nós vamos fazer a leitura. Pegue o seu marca-texto, por favor. Vou começar a minha leitura. Vamos lá. Como foi dito, há muitos museus no Brasil e no mundo. Os museus brasileiros contemplam vários períodos históricos. Em seus acervos encontramos parte da história nacional e internacional, do Brasil e fora do Brasil, internacional. O Cadastro Nacional de Museus, CNM, já mapeou mais de 3.200 instituições museológicas em todo o país, incluindo 23 museus virtuais, aqueles museus lá pela internet. Gente, são muitos museus, são muitas instituições. Aí você marca aqui, por favor, o primeiro museu do Brasil foi criado em 1862. O Museu do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano, no estado de Pernambuco. Então, o primeiro museu do Brasil foi aí no estado de Pernambuco, certo? Aí você marca até o ponto. Vamos continuar nossa leitura. Os outros museus brasileiros foram todos fundados durante o século XX, sendo o mais importante pela qualidade do acervo o Museu da Arte de São Paulo, MASP, fundado aí em 1947. Próximo ponto, próximo parágrafo. O MASP, situado na Avenida Paulista, tem a função de divulgar e amparar as artes de modo geral, Esse daí é o objetivo do museu. Então, eu gostaria que você marcasse a função dele aqui, ó. Por favor, não marquei, mas marquei por gentileza que nós vamos precisar para o exercício, tá? Se você também puder, marque por gentileza aí o Museu de Arte. Então, a função dele é divulgar e amparar as artes do modo geral. Todo tipo de arte, certo? Também possui espaços para exposições temporárias do Brasil e do mundo. Marque até mundo. Tá? Ok. Está na lista das 10 atrações turísticas mais visitadas de São Paulo. O MASP encanta seus visitantes com um acervo de cerca de 8.000 peças. 8.000 são muitas peças. Aí tem uma imagem na página 244 do museu, no livro de vocês, mas eu fui buscar um pouco mais de imagem para vocês viajarem aí nessa história, Então, você procura, e sempre vai ter muitas fotos da fachada do museu, parte da entrada principal. Aí eu peguei algumas, que é dentro do museu, deve ser enorme. Tem aqui mais fotos de exposições do museu, de dentro da parte interna do museu. Gostaria que você desse uma observada aí. Enquanto você observa também, vamos para a página 245, conhecer mais museus, Vamos conhecer agora o Museu do Amanhã. Aí eu gostaria que você marcasse aqui, ó. O Museu do Amanhã fica na cidade do Rio de Janeiro e é um museu de ciências. É um museu diferente que explora a possibilidade de construção do futuro. Examina o passado, apresenta tendências do presente e explora cenários possíveis para os próximos 50 anos, de acordo com a perspectiva da sustentabilidade, da convivência. O edifício foi inaugurado em 17 de dezembro de 2015, certo? Agora, nós vamos conhecer o Museu Imperial, Quando fala em Imperial,
você já sabe que trata-se da história dos reis, né? A história um pouco aí do Brasil, da formação aí do nosso país. Então, eu gostaria que você marcasse essa palavra aí, o Museu Imperial. Popularmente conhecido como Palácio Imperial, é um museu histórico temático que fica na cidade de Petrópolis, no estado. Eu gostaria que você marcasse aqui, ó, estado de Rio de Janeiro, onde encontra-se, tá bom? No estado de Rio, aqui também, cidade de Petrópolis até Rio de Janeiro. Então, Petrópolis, cidade, estado do Rio de Janeiro. Está instalado no antigo Palácio de Verão do imperador brasileiro Dom Pedro II. Marcamos, continuando aqui, ó, marcar após o ponto. Nele podemos encontrar peças ligadas à monarquia brasileira, incluindo mobiliário, documentos, obras de arte, de objetos pessoais de integrantes da família imperial e de outras relíquias. Bom, no livro de vocês, vem trazendo um pouco, traz aí só a fachada, né? A imagem, um pouquinho para conhecermos um pouco do museu também, né? Aí minha curiosidade foi além e eu peguei algumas imagens de dentro do museu para você dar uma olhada. E aí, a fachada bem bonita, né? Linda, bem histórica, a arquitetura, aqueles modelos antigos, certo? E, gente, olha só que lindo! Vários móveis, mobiliários antigos, tudo arrumadinho, como se fosse uma casa, né? É uma demonstração de uma casa dos tempos antigos, ou seja, daquela família lá imperial. Aí tem alguns móveis, tem coroa, isso aqui eu creio que isso aqui é uma banheira, tudo está indicando que é uma banheira. Então, gente, aí tem alguns objetos, né, algumas fotos que eu pude mostrar para vocês, um pouquinho mais, e se você quiser, pode pesquisar, você vai ver mais objetos e decorações bonitas da época, que você com certeza irá gostar. Tem gente que se importa muito e gosta, simpatiza com a história, né? Então, coisas assim chamam atenção mesmo. Aí vamos para a página 246, onde tem museus, continuando aí com o Museu do Louvre. Vamos lá. Existem pelo mundo grandes museus que contam e preservam a história e a memória do homem, desde seu surgimento até os dias de hoje. Ou a história de determinado lugar. Visitar um museu é como passear pela história, pela cultura, pelas artes de um país ou de uma região, certo? Então, gente, parei bem aqui, quando você entra em um museu, você viaja, né? Nossa mente, os pensamentos, você viaja através. É como se você se sentisse naquele lugar, naquela época, né? Eu não sei vocês, mas normalmente eu fico assim, né? Então, turma, é muito importante, é bom visitar um museu, né? Você conhece várias histórias, objetos, né? Conhece um pouco mais. Pouco não, conhece bem mais, né? Tudo bem, agora você vai marcar aqui, ó. Esse parágrafo aqui é importantíssimo. Museu do Louvre é um dos mais famosos museus do mundo. Ele fica localizado em Paris, na França, onde se encontram obras como a Mona Lisa, a Vitória de Samotrácia, a Vênus de Milo, enormes coleções de artefatos do Egito Antigo, da civilização greco-romana, artes decorativas e aplicadas a numerosas obras-primas dos grandes artistas da Europa, como Tiziano, Michelangelo, Goya e Rubens. Ok? Rembrandt, às vezes tem um nome bem complicado. Trata-se de uma das maiores mostras do mundo da arte e da cultura humana. Aí eu também fui pesquisar um pouco mais sobre esse Museu do Louvre, né? Porque tudo que é de arte, às vezes eu me interesso e eu gosto de mostrar, compartilhar com vocês, né? Conhecimento nunca é demais. Gente, olha só que linda essa fachada, né? Aí tem esse museu aí, eu não sei se vocês já conheceram o Museu do Louvre, mas normalmente quando eu viajo para os lugares, o que me interessa mais são os museus e praias, tá? Então, se um dia tiver oportunidade, né, de visitar,
vocês visitam aí, gente, o Museu do Louvre ou também o Museu Imperial, que fica no Rio de Janeiro. Muita gente viaja para lá. É muito lindo, né? Então, olha só, essa é a fachada. E eu pesquisei algumas imagens dentro do museu, esse daí, tá? Você pode estar observando, turma. Agora nós vamos estudar um museu que desperta curiosidade em todo mundo. Eu acho que vocês ainda não ouviram falar, que é no Museu Egípcio, Museu Britânico Egípcio. Gente, esse museu, você entrar nele, eu nunca visitei, né? Mas meu pensamento já vai bem além. É você entrar no museu e você viajar na história egípcia. Então vamos conhecer esse famoso museu, né? Que ele é um dos mais importantes do mundo, dizendo o livro. Chegamos aqui na página 247, aí você já pode começar a leitura. Vou ler com vocês, tá? Guarde um minutinho. Bom, iniciando a nossa leitura. Localizado em Londres, na Inglaterra, o Museu Britânico, gostaria que você marcasse por gentileza aqui essa parte interessantíssima, foi o primeiro museu público do mundo. Né? O acervo encontrado soma mais de 8 milhões de peças, incluindo objetos antigos de todos os continentes. Foi fundado em 7 de julho de 1753, muitos anos atrás. Misericórdia. Aí você marca no próximo parágrafo aqui, ó. Museu Egípcio, na cidade do Cairo, capital do Egito, é um dos mais importantes do mundo. Você marca até aí. O museu possui cerca de 120 objetos, 120 milhões de objetos expostos, que contemplam desde a pré-história até o período greco-romano, entre eles artefatos da tumbas de Faraó, monumentos de 50 séculos atrás da múmia de Ramsés. Normalmente a gente lembra só de Ramsés, é de Ramsés. Segundo, além do fabuloso, esse nome aqui é um pouco estranho, além do fabuloso tesouro de Tutankhamon, né, que tem até filme sobre esse tesouro aí. Gente, aqui é 120 mil, tá? 120 mil, não é 120 milhões, não. É 120 mil, tá? Desculpa aí, mas eu tô corrigindo esse erro aí. Então, turma, por ser mais um importantíssimo museu no mundo, né? Eu pesquisei algumas imagens para compartilhar com vocês. Aí a fachada, né, a entrada do museu. E aí são alguns objetos de exposição na parte interna do museu. Né? Aí tem umas múmias aqui, é um museu bem antigo. Curioso até, então, né? E aí vamos ver um pouco da curiosidade. Muitos profissionais trabalham em um museu, mas a figura do museólogo, marcando aqui, é a fundamental em qualquer um deles. Esse profissional é o responsável, você tem que marcar, por favor, que aqui está explicando o que é um museólogo. Por classificar, conservar e expor peças de valor histórico, artístico, cultural e científico. Sua função é transmitir e divulgar conhecimentos, desenvolvendo ações culturais sobre o acervo. Então, nós podemos aí aprender aqui no livro de vocês, explicando o que é um museólogo, que é um profissional, né, que fica classificando e conserva as peças do valor histórico, e a função dele, transmitir e divulgar conhecimento, né, para nós. Além disso, ele tem que planejar e executar, estou lendo bem aqui, tarefas de documentação, arquivamento e conservação de todos os objetos ou obras artísticas existentes em um museu. Por sua importância, foi criada uma data só para homenagear. Olha só, 18 de dezembro é o dia do museólogo, para quem não sabia. Olha só, importante, né? Muito bom essa data aí, para homenageá-lo. Agora nós vamos para a primeira questão, na página 248. Vamos para o exercício. Eu vou fazer a leitura da primeira questão. A residência favorita de verão de Dom Pedro II se transformou em um museu
cujo nome é Museu Imperial. Em qual cidade fica localizado? Turma, nem precisa eu ler a B, C e D. De cara já dá para ver. Só pelo estado você lembra que é Rio de Janeiro, né? E a cidade? A cidade é Petrópolis, né? Então fica a letra D aí, a primeira. Fácil essa daí. Aí eu já coloquei um texto para você, ou seja, nós fazermos uma breve leitura aí, rápida, sobre um texto, ou seja, sobre o Museu Imperial. Bora lá. O Museu Imperial decidiu, na segunda questão, nesse texto aqui, publicar as anotações que o imperador Dom Pedro II fez durante suas viagens aos Estados Unidos em 76, ou seja, 1876. O diário começa em 15 de abril, quando Dom Pedro II e sua comitiva desembarcaram em Nova York. A visita, que durou quase 3 meses, incluiu 28 estados norte-americanos, além da capital Washington, e escolas, bibliotecas, museus e instituições públicas. Antes do almoço, fui à universidade. Belo edifício. Então, vamos reler de novo aqui. Estou nesse parágrafo aqui. Antes do almoço, fui à universidade, belo edifício. Gostei muito de ver o gabinete de física. Depois de jantar, fomos à Academia de Belas Artes. Lindo edifício que custou mais de 400 mil dólares de subscrições. E tem uma muito notável coleção de estátuas e quadros. O diretor da academia é um homem de muito bom gosto, de caráter jovial e simpático. Chama-se Clegane. A Nora toca muito bem piano e recreou-me os ouvidos com músicas de Mozart e Mendelssohn. À noite recebi no meu salão membros escolhidos das comissões para conversarmos sobre a exposição e finalmente fui descansar à meia-noite. Então, aí nós fizemos uma leitura de uma carta, que ele escreveu. Que não seja assim uma carta oficial, mas parece uma carta. Mas no nosso livro são apenas anotações, do Dom Pedro. Aí. Então, vamos lá às perguntas. Letra A. Por que é importante o Museu Imperial guardar e preservar as peças ligadas à monarquia brasileira, como mobiliário, documentos, obras de arte e objetos pessoais dos integrantes da família imperial? Explique, Então, por que, turma? Porque são registros da história do Brasil, Então, por isso que são importantes. Vamos para a letra B. Há quanto tempo esse diário foi escrito? Turma, olha só, quanto tempo? Vamos já verificar. Temos que verificar o ano, que foi em 1876, menos o ano em que estamos. Temos que fazer uma pequena continha. Você vai pegar 2020 menos 1876, que vamos já ver a quantidade de anos. Então, 2020 menos 876 vai dar 144 anos. Vamos corrigir bem aqui. Vai dar 144 anos. Aqui não vai ser 1, vai ser 4. Tá? Até reforçar aqui. 144 anos. Então, aqui, vamos riscar, não vai ser 2017, nós não estamos no ano 2017, vai ser 2020. Você, por favor, coloca 2020 aí, porque não sei se eu vou conseguir aqui. Pronto, não tá tão bonito, mas 2020, dá para entender. Aqui não é essa resposta, 141, vai ser essa, 144 anos, tá? Então, turma, agora vamos para o exercício proposto na página 250.
Olha só. Eu já coloquei a tabela pronta, até porque nós vamos ter que respondê-la mesmo. Nós vamos preencher o quadro com as informações corretas. Tem aí nome do museu, local, características do acervo. Vamos lá. Museu de Artes. Local está em São Paulo, né? Estado de São Paulo. Divulga, característica, divulgar e amparar, aqui que eu tô lendo, tá? As artes do modo geral. Também possui espaço para exposições temporárias do Brasil e do mundo. Museu Imperial, Rio de Janeiro. Características, peças ligadas à monarquia brasileira, incluindo mobiliário, documentos, obras de arte, objetos pessoais de integrantes da família imperial e de outras relíquias. O Museu Britânico, Londres, Inglaterra, o primeiro museu público do mundo. Seu acervo soma mais de 8 milhões de peças, incluindo objetos antigos de todos os continentes. Louvre, Paris, França. Encontram-se nesse museu a famosa Mona Lisa, enormes coleções de artefatos do Egito Antigo, artes decorativas e aplicadas e numerosas obras-primas dos grandes artistas da Europa. Aqui finalizamos o exercício de aplicação e o proposto, que está na página 250, o proposto é só essa tabela enorme, tá? Então, turma aí, muito obrigada pela companhia de vocês, bons estudos, assistam todas as videoaulas do início até o fim para entender a aula, a explicação, perguntas e respostas, tudo ok, tá bom, turma? Por favor, assista a videoaula. Turma, e agora eu deixei umas fotos para vocês lá, né, para darem uma olhada aí no museu importante de Manaus, que acho que vocês ainda nem ouviram falar, mas tenho certeza que alguns já visitaram, né? Tem aí um museu curioso, que é o Museu do Seringal Vila Paraíso, um lindo museu que eu já tive a oportunidade de visitar. Ele fica bem distante mesmo da cidade, tem que pegar barco, tudo, mas aí eu deixei esse museu para você ter a curiosidade, para ver se desperta e você pesquisa, né? Então, ele é conhecido como Museu do Seringal ou Vila Paraíso, tá bom, gente? Então, até a próxima, bons estudos, tchau!